Olá, que tal? Professora Andréa Moscardini chegando para a gente falar sobre tempos compostos da língua espanhola. Tempos compostos têm formação com o verbo haber. O verbo haber vocês já conhecem, né? O verbo haber vai nos ajudar a montarmos essa composição de ingredientes aí que nós temos. Então vejam bem, aqui eu já tenho, por exemplo, has estado em Espanha? Has estado em Espanha? Você esteve na Espanha? Eu vou traduzir assim, por enquanto, porque nós já vamos falar de um link que nós vamos fazer aqui com essa forma verbal aí do verbo haber, né? Então vamos ver aqui um pouquinho do que ele tem para nos mostrar, né? Do que o que serão os tempos compostos. Tempos compuestos tenemos ahí. En español los tiempos compuestos son así llamados porque son formados de dos verbos. El verbo haber como auxiliar e um verbo principal em particípio passado. Hoje, especificamente, vamos a tratar de pretérito perfecto compuesto. Muy bien. Verbo haber, mas el particípio. Então, conjugação do verbo haber. Como é que eu vou usar? Como é que ele vai me auxiliar a fazer essa formação aí? Aqui eu tenho o presente do verbo haber. Então ele vem, então ele vai ser formado do presente, perfeito, isso aí. Presente de haber. Então, aqui temos o verbo haber. E, has, a, hemos, habéis y han. Recuerda, en español, la H no tiene sonido quando está al inicio de palavra. Então, por favor, cuidado com isso, porque aqui a gente não tem aquele som do inglês, né? Não é ri, é e. E aí eu vou combiná-lo com o particípio passado do verbo que eu quiser utilizar. Muito bem. Com esta composição, eu formei o pretérito perfeito composto. São 2 ingredientes para essa receita, né? Perfeito, então eu tenho lá, yo he comido, yo he estudiado, yo he hablado. Eu já gostaria de colocar aqui para você um exemplozinho e onde a gente vai poder utilizar talvez um marcador de tempo, porque isso vai ser importante também. Então, observe aqui, para você ter ideia do que ele vai expressar para nós. Esta semana he estudiado. Esta semana he estudiado mucho. Pretérito perfeito composto é o passado recente da língua espanhola. Ele está relacionado a coisas que começaram no passado e que ainda perduram, ainda acontecem. Podem estar ocorrendo até este momento. Então isso tem que ficar muito claro para você, que ele começou lá atrás, mas ele pode estar tendo continuidade até agora. Então, como que eu traduziria esta frase de exemplo em que eu utilizei aqui para vocês um marcador temporal? Marcador temporal que temos aí é esta semana. Aí eu te pergunto assim, esta semana ela já acabou? Não, ela ainda não acabou. Mas você está usando um tempo passado. Sim, porque veja bem, esta semana então sou eu, né? Estudiado mucho. Veja, eu tenho estudado muito esta semana. A minha semana não acabou. Então ele me dá uma ideia de um passado, porque eu comecei a estudar no início da semana, e é uma ação que ainda perdura. Acción continua, que sigue hasta hoy. Esta es la idea del pretérito perfecto compuesto. Es para esto que sirve, para descrever una acción o hecho pasado que todavía perdura, ou seja, que ainda continua. Não foi algo que já aconteceu, geralmente ele está ligado a coisas que ainda estão ocorrendo, certo?
Então, por isso eu tenho aqui um marcador que eu resolvi colocar para vocês esta semana. Então, André, o que eu posso colocar como detalhe aí? Coloque aí que o detalhe é que ele é um passado recente. Basicamente é isso aí. Ele é o passado recente, tá? Então, a formação, verbo haber, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. E aí eu vou combiná-lo a um particípio. Ali eu combinei a particípios regulares, tá bem fácil, né? Então, he comido, he estudiado, he hablado. Ótimo, mas existem particípios irregulares? Por supuesto, existem. Então vamos dar uma olhadinha aqui na sua formação. Então coloca lá pretérito perfeito composto, tá? Formação ali bacana, verbo haber conjugado em presente de indicativo, mas o participio passado do verbo que se quer utilizar. Joia? E aí, claro, você lembrou ali, André, você lembrou para nós os particípios regulares. Agora, os irregulares. A ver. Particípios irregulares. Então, claro, eles são tão usados quanto os regulares, tá? Precisa saber. Por quê? Porque você vai usar particípio com todos os verbos, os tempos compostos que vão aparecer para nós aí durante o caminho. Observar. Hacer hecho. Então, fazer feito. Morir, morrer. Então, morrer, morto. Perfeito. Lembrando que em português temos dois, né? Em espanhol, não. Poner puesto. Então, por, colocar. Já he puesto la roupa. Romper, roto, romper, quebrar. Então, quebrar, quebrado. Isso aí. Ver visto. Ver visto, tranquilo, moleza, como em português, né? Resolver, resuelto. Volver, vuelto. Volver, voltar. Então, voltar, voltado, traduzo assim? Exatamente. Tá? Então, veja, vou combiná-lo lá. Yo he hecho. Eu tenho feito. Yo he puesto. Eu tenho posto, eu tenho colocado. Yo he roto. Eu tenho quebrado. Certo? Yo he vuelto. Eu tenho voltado. Então, eu vou traduzir desta forma. Tenho feito, tenho estudado, tenho voltado. Mas, mais especificamente, eu vou traduzir assim quando eu tiver um marcador de tempo. Se eu não tiver, eu vou traduzir he comido, comi. Agora, se eu coloco um esta semana, eu tenho comido. O que tem que ficar bem claro para você é que você não pode usar o verbo tener para fazer essa construção. O verbo auxiliar é o haber e não o tener, porque tener indica posse e quem tem é dono. Então ele não caberia ali, tá? Para você descrever uma ação. Eu tenho feito muitos projetos essa semana, por exemplo. Não cabe, não pode, tem que colocar o haber. Essa construção tenho hecho, tenho estudado, não existe, certo? Então, aí a gente tem a construção dessa forma e eu posso combinar lá o haber aqui. Tome muito cuidado, então, com essa historinha do tener. São marcadores temporais. Então, alguns marcadores vão me mostrar que o passado é recente. Marcadores que vão me mostrar que o passado é recente. O que eu tenho ali? Ali já tenho esta semana. Poderia ser este mês, este ano, esta semana outra vez. Aí, já está aqui, ó. Oi, este oi não quer dizer oi, tudo bem, né? Ele quer dizer hoje, certo? Sempre, nunca. Por que o sempre? Sim, porque o sempre está ocorrendo ainda, né? Ele pode dar essa ideia de algo que está acontecendo. E o perfeito composto é muito isso. Ele está mostrando coisas recentes, coisas que estão ocorrendo, que começaram no passado e todavia seguem, continuam, perduram. Então, poderia sempre, tudo aquilo que marcar algo que está mostrando que está acontecendo, né? Este ano, este mês, isso vai me dar uma ideia de uma continuidade da ação
e de uma proximidade. Por isso a gente fala passado recente. É este cara aqui, pretérito perfeito composto, composição de alguns ingredientes que nós temos aí, tá? Então tome cuidado com eles, este ano, este mês, esta semana, hoje, sempre, nunca. Vejam bem, o ano não acabou, o mês, eu tô falando num dia, eu estarei falando num dia de mês, então o mês não acabou, a semana não acabou, hoje, que é o hoje, o sempre tá rolando, e o nunca é um nunca até agora. Então vejam bem, todos eles dão ideia de algo recente para nós. Posso utilizar assim: oi, hemos estudado espanhol. Então veja bem, mas daqui, André, eu vou traduzir como temos estudado? Não, aqui eu já posso, de acordo com o contexto que você vai fazer a tradução. Há contexto que vai caber a tradução. Fiz, dormi, estudei. E há outros contextos, sobretudo acompanhados do marcador, que você vai utilizar. Tenho feito, tenho estudado, tenho visto, tenho dito, tenho voltado, tá? Então temos que tomar este cuidado aí. O que ele é diferente nos pretéritos que não tem verbo haber? Justamente isso, ele não dá os outros são ações pontuais que já terminaram, ou são ações cotidianas já passadas. Então aí esse é o contraponto, tá? Pretérito perfeito composto é combinação de ingredientes, combinação do verbo haber com um particípio que eu queira utilizar do verbo que eu vou utilizar, tá? Passado recente da língua espanhola. Para que serve? Então, lembra sempre, eu preciso guardar para que serve o tempo, para que serve o modo. Então, pretérito perfeito composto serve para expressar passado que todavia perdura. Então, posso sempre expressar aquilo que começou lá atrás e continua até agora. Então, para isso eu posso utilizar ou não, não é obrigatório, obrigatória a utilização dos marcadores de tempo. Mas se eles vierem, você tem que ficar bem de olho na maneira como você vai traduzir aquilo, ok? Então, vejam lá, hoy hemos estudiado espanhol. Eu não preciso dizer temos estudado, e aqui he estudiado mucho. Aqui sim, porque deu uma ideia ainda de uma continuidade de uma semana, e aqui a ação já está terminando. O dia de hoje já está terminando. Então, sempre tendo esse cuidado do contexto. Não esquecer da sua formação. Verbo haber, mais o particípio que você quer utilizar. Este aí é o pretérito perfeito composto. Um passado, que eu diria, famoso passado recente. ¿Vale? Hasta luego, hasta la próxima clase.